está relacionado à chamada de Deus. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Eu quero que você foque nesse trecho do versículo 27, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Meu irmão, as escolhas de Deus são loucas, meu irmão. Quando você começa a olhar e fala assim, eu nunca escolheria isso. Quando você começa a perceber, você fala assim, eu nunca chamaria essa pessoa, eu nunca separaria essa... Deus vai lá, quem ninguém escolheu, Ele escolhe. Quem ninguém escolheria, Ele vai lá e escolhe. As escolhas de Deus são loucas. Trabalhar de Deus na nossa vida é muito louco, meu irmão. Deixa eu dar um exemplo para você, eu vou começar a ilustrar bíblica historicamente, para você entender. Tem um homem chamado William Carey. Houve um homem chamado William Carey, pai das missões modernas. Ele sentiu um chamado para ir para a missão. Alguns colocam Guilherme Carey em português. E ele falou, eu vou para a missão. Século 18. E aí um sacerdote anglicano chegou para ele e falou assim, meu irmão, missão não é para você. Ele falou, Deus me chamou para missão. Não, missão não é para você. Deus me chamou para missão. Missão não é para você. Ele falou, eu vou para missão. Só que não tinha como enviar ele, porque ele não era enviado pela igreja. O que ele fez? Reuniu 11 irmãos da igreja, falou, vocês me sustentam? Sustento. Então eu vou para a missão. Foi o primeiro a ser enviado nesse estilo, de que um grupo de irmãos sustenta alguém que está na missão. De onde surgiu essa ideia de formar pessoas para sustentar alguém que está na missão. E ele foi, para onde? Para a Índia. Chegou em que cidade? Calcutá. Primeiros 6 anos, ele não ganhou uma alma para Jesus. A mulher enlouqueceu, os filhos e ele adoeceram por conta da culinária indiana. Eu acho que você já deve ter visto o mistério lá, não é muito agradável, meu irmão. E ele adoeceu. Se você olhasse para ele e dizer, meu irmão, abandona esse negócio aí, que eu acho que não é de Deus mesmo não. 6 anos você não salvou ninguém, você está doente, a mulher doente, os filhos doentes, todo mundo doente. O que ele fez? Falou, não, eu vou mudar de cidade. Ele não conseguia romper o sistema de casta na Índia, que na Índia é o sistema de casta. Dividido, pária, vai um monte de casta, mas um punhado de casta. O que é casta, professor? Estratos sociais. Igual a gente tem aqui, classe A, B, C, D, E. Lá eles têm várias classes como estratos sociais, mas não é A, B, C e D não, é assim, tem nomes para essas classes e você não consegue avançar de uma para outra. Aqui você consegue, se você estudar, se esforçar, ganhar uma grana, você vai mudando de classe. Lá não, lá você nasce na sua classe e morre na sua classe. E ele chegou lá e não conseguia vencer esse sistema de classe e tudo mais, de classes sociais. Aí ele mudou de cidade, 6 anos depois. O que você falaria para ele? Volta embora, meu irmão, você é doido, está aí sofrendo. Mudou de cidade, começou a trabalhar em outra cidade. Poucos tempos depois ele estava batizando a primeira pessoa. E ali ele começou a estruturar o trabalho na Índia. Ele é o pai das missões modernas. Traduziu a Bíblia para quase 40 dialetos na Índia. E ele era o quê? Lá na Inglaterra ele era um sapateiro pobre. Irmão, quem chamaria um sapateiro pobre para mandar para a missão? Sozinho, autodidata, estudou línguas e foi lá para a Índia e traduziu em quase 40 línguas. Quem escolheu, meu irmão? Um sapateiro pobre para ir lá para missões, sem grana e arrumar alguns lá para... Meu irmão, ninguém escolheria. É ou não é uma escolha louca de Deus? Foi impulsionar ele. Eu vou te dar exemplos bíblicos que Deus escolhe. A escolha de Deus é muito doida, meu irmão. Se você diz, pastor, eu não sou ninguém, é você que Deus quer. Agora, se você disser, eu sou bom, sou tal, eu digo, está desclassificado, irmão. Saiu da seleção de Deus. Se você chegou aqui achando que é alguma coisa, está fora da seleção de Deus. Se você chegou aqui entendendo que você não é nada, eu digo, você já está dando os primeiros passos em direção àquilo que Deus quer para a sua vida. Essa é a questão. Vamos lá, Jesus. Como
que Jesus escolhia? Meu irmão, Jesus tinha que escolher os seus discípulos, que depois se tornariam apóstolos. Onde ele foi? Na Galileia, na região mais pobre que havia ali, mais pobre. A Galileia, ela era infestada de gentios. 1400 anos antes de Jesus chegar ali, nascer ou realizar o seu ministério ali, Josué entrou ali na Palestina, naquela época era Canaã. Ele entrou em Canaã e começou a invadir Canaã e tomar posses da terra ali, meio que no centro. E os cananeus que moravam ali migraram, fugiram, tudo, boa parte que sobreviveu fugiu para o norte e se acomodou no norte. Qual era o norte? A região da Galileia. Jesus realizou o seu ministério na região mais pobre que tinha, buscou os seus discípulos da região mais pobre que tinha, levantou os seus apóstolos da região que menos educação tinha, era a região desprezada. Jesus fez ali o seu ministério, e boa parte do seu ministério foi realizado ali, para que se cumprisse uma profecia de Isaías também. Vamos lá, Isaías capítulo 9, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 9 aqui, ó. Essa profecia de Isaías é cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías já disse que o ministério do Senhor Jesus seria realizado na Galileia, e era a Galileia dos gentios, uma região infestada de gentios, e Jesus vai operar ali. Vamos lá, só para você ver como as escolhas de Deus são muito loucas mesmo, irmão. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1, ó. Mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e Naftali, justamente as tribos que ficavam no norte, ó. Mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. Tem uma Bíblia que coloca assim, Galileia dos gentios. Só que olha o que ele operou na Galileia, ó. O povo que andava em trevas, quem? Os galileus, viu uma grande luz, quem? O sol da justiça. Olha aqui, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, quem? O pessoal da Galileia. Quem que nasceu para ele? A vida, e a vida com abundância. E olha o que diz aqui, ó, resplandeceu a luz de quem? Do sol da justiça. Tu multiplicaste esse povo a alegria e lhe aumentaste. Por quê? Porque ali Jesus curou, porque ali Jesus operou, porque ali Jesus ressuscitou, porque ali Jesus libertou endemoniados, porque ali Jesus restaurou vista aos cegos. Está aqui, ó, você alegrou este povo, e todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando se reparte os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Jesus chega e diz assim, ó, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E olha o que diz aqui, ó, a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do opressor, como no dia da derrota dos midianitas, todo calçado. Agora olha o versículo 6, versículo 6 diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, quem é esse? Jesus. Um filho se nos deu, quem é esse? Jesus. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo a paz não haverá fim, reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. Aonde? Na Galileia. Calma, que a situação vai piorar ainda. Jesus precisava escolher os 12. Quem que ele escolheu? Pescadores. Meu irmão, ele podia ir, sabe aonde? Em Atenas. Já tinha 500 anos de filosofia socrática, platônica, aristotélica, e tinha mais umas centenas de anos de pré-socrática. Ele poderia ir em Atenas, ir lá buscar os filósofos socráticos, platônicos, aristotélicos, estoicos, epicureus. Poderia ter ido em Atenas, não foi. Ele poderia ter saído ali da Galileia e vindo ali, porque quando ele foi batizado na Judéia. Ele poderia ficar por ali e já ir no templo. Chega lá e fala assim, eu quero o melhor sacerdote que tem aí, eu quero o melhor escriba que tem aí. Ele poderia sair dali e ir lá no Sinédrio, e chegar no Sinédrio e falar assim no Sinédrio, ó, eu quero o melhor julgador que tem aí, porque era a corte judaica, eu quero o melhor juiz que tem aí do Sinédrio. Ele poderia, queridos, ir lá na sinagoga e falar assim, ó, eu quero a nata do fariseu, dá o Gamaliel para mim. Ele não fez isso.
Ele saiu andando na beira do mar e viu um camarada com a rede lá. Pouca roupa, pescador não vai vestir roupa, filho, senão você não consegue nem trabalhar. Pouca roupa, e jogando a rede. Jesus passa e fala assim: vou mudar a sua vida. Como assim? Você vai parar de pescar peixes e vai pescar homens. Vem e me segue. Esse homem deixa os seus negócios, porque a Bíblia diz que Pedro era sócio de João, lá da família de João. Deixa os seus negócios e vai seguir o Senhor Jesus. Daqui a pouco, ele anda um pouquinho, aonde que ele passa? Na coletoria. Cobrador de imposto, o povo xingando, cuspindo no Mateus Levi. E ele olha e diz assim: você quer abandonar essa vida aí, quer me seguir? Vem me seguir. Meu irmão, você teria coragem? Meu irmão, os cobradores de impostos, Jesus um dia ele falou assim, ó: quando você afastar alguém da igreja e excomungar ela, considere ela como gentil e cobrador de impostos. Os cobradores de impostos nos dias de Jesus eram tidos como os desviados. Eles eram traidores porque eles cobravam imposto para Roma, sendo judeu. Meu irmão, quem aqui gosta de pagar imposto? Eu não vejo chegar janeiro para eu pagar IPVA, IPTU, ICMS, ITBI, ITCMD. Não, ninguém gosta. Ainda que um pouquinho, não é muito não, um pouquinho é revertido para a sociedade. Um pouquinho, porque um pocão, alguns... Não posso falar muito não, porque isso pode complicar, está sendo filmado, né? E eu quero evitar algumas circunstâncias adversas, né? Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não gosta de pagar imposto. Agora imagine nos dias de Jesus, que os judeus pagavam imposto para Roma. Só que como que era cobrado esse imposto? Eu chegava aqui no estado de São Paulo e delegava para o pastor: você vai cobrar no estado de São Paulo, eu sou o Império Romano. E o Império Romano ele era dividido em várias regiões. Galiléia, Judéia, Samaria, Sencreia, Cilícia, Acaia, era tudo regiões. Macedônia, era tudo regiões como se fossem estados, e eu chegava numa região aqui, como se fosse um estado, aqui em São Paulo, e falava: pastor, você vai me cobrar 5% de tributo no estado de São Paulo. Ele não ia conseguir cobrar no estado inteiro. Ele chegava aqui em Campinas, falava com o Leonardo, falava: você vai cobrar 7% em Campinas, me passa 7%. Ele não ia conseguir cobrar em Campinas inteiro, aí ele ia num bairro e falava para ele: cobre 10%. Ele ia ter que ganhar o dele, ele cobrava 13 da irmã, ficava com 3, dava 10 para ele, que ficava com 3, que dava, você está entendendo? A hora que chegava lá na ponta, meu irmão, quem que pagava estava aleijado. E Jesus chega e chama um camarada desse, odiado, para estar entre os 12. Se fosse hoje, meu irmão, eu digo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, se Jesus viesse hoje na terra, meu irmão, ele ia lá no Itatinga, sai lá no Itatinga procurando, não escandalize não, alguém para estar entre os 12, ele ia lá na biqueira lá, ele ia estar lá no pior lugar, meu irmão, nas piores pessoas, os mais discriminados, ele ia resgatar, transformar, restaurar, preparar e pôr para trabalhar para ele. Essa é a questão, meu irmão. Ou isso é mentira? Quantas vezes nós vemos pessoas que estavam lá destruídas, Jesus foi lá e chamou e trabalhou e colocou para fazer a obra dele. Nós já vemos isso hoje. E ele chega lá, dentre os 12 ele escolhe um que amava Roma, que era cobrador de impostos, e ele escolhe um que odiava Roma, o Zelote. Tinha 2 Simões, um Simão Pedro e o outro Simão Zelote. O que era o Zelote? Zelote era uma Farc dos dias de Jesus. O que é isso? Organização criminosa terrorista, meu irmão. Eu fiz um curso sobre organização criminosa no Ministério Público, e a gente trabalhou com algumas organizações criminosas, e uma delas era os Zelotes. A professora que veio dar, a doutora que veio dar para a gente o curso, a palestra, falou: a primeira célula criminosa que nós temos informação são os zelotos, os zelotas, que é os zelotes da Bíblia. Olha que falou assim, os zelotes da Bíblia. Eu falei: os zelotes da Bíblia. Jesus chama um deles, dentre os zelotes, um deles era terrorista. Se fosse hoje, Jesus ia falar assim para esse Simão: vem me seguir. O Simão ia falar assim:
Não tem como eu estourar a última bombinha aqui para eu correr, Senhor. Eu só vou acender o pavio aqui, ó, e aí eu já vim te seguir, a última, só mais uma. Se fosse hoje seria isso, queridos. Você teria coragem de chamar? Dentre os 12, tinha um que odiava Roma, e tinha um que amava Roma. Tinha tudo para dar errado, tudo. Mas deu certo. Por que deu certo? Porque a gente está aqui. Se tivesse dado errado, nós não estaríamos aqui. Então você começou a observar que o trabalhar é doido, meu irmão, é doido demais. Quando você vai falar assim, meu irmão Paulo, vem cá, isso é consciência. Quem diria um dia que Deus ia chamar? O Paulo. Meu irmão, dá uma olhada no Paulo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Meu irmão, olha esse negócio aqui quando matava o Estevão. Dá uma olhada nesse negócio aqui. Capítulo 8, versículo 58. 7,58 de Atos, desculpa, 7,58. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Está apedrejando Estevão. As testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Calma, que olha no capítulo 8, ó, versículo 3. Saulo assolava a igreja, assolava, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam, aí ele vai falar depois, ele vai pedir no capítulo 9, eu quero carta que eu quero matar mais gente ainda, não matei o suficiente. Capítulo 9, versículo 1, ele diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Ele vai falar em Gálatas, ele diz assim, ó: eu esfolava a igreja. Quando ele está a caminho de Jerusalém, Jesus está assim, diz: quero você. Meu irmão, eu acho que se o anjo opinasse, é uma opinião minha, não existe isso, mas eu acho que se o anjo opinasse, se ele estivesse do lado de Jesus, ele dizia assim: o Paulo? Entendeu? Uma opinião minha, porque se ele opinasse, ou se eu estivesse lá, eu ia olhar e dizer: o Paulo? Jesus, mas tem tanta gente boa, o senhor vai escolher o Paulo? Eu não olho como os homens veem. Paulão está no caminho, Jesus derruba ele cai do cavalo. Salvo, transformado. Agora de perseguidor, agora vira perseguido. Tenta se juntar aos discípulos, ninguém quer se juntar a ele, meu irmão. O que eles achavam? Emboscada. Você acha que você sai de uma cidade para outra para matar todo mundo? Chega lá, o Paulo está lá falando pentecostal. Aleluia! Meu irmão, eu já ia... Porque ele ia na sinagoga. O que você tem que entender? Não tinha igreja de crente. Os cristãos ainda estavam na sinagoga, estavam em um período de transição. A primeira comunidade judaica a ouvir o evangelho foi a casa de Cornélio, capítulo 10. Gentios não tinham na igreja ainda. O que ele fazia? Ele entrava na sinagoga e ficava de olho. E começava a pesquisar ali. Você já ouviu falar de Jesus? Aí a irmã chegava e falava assim: já, eu até aceitei ele. Já falava assim: depois a gente conversa. Já ficava ali esperando. Por quê? Porque não havia, ele tinha que ir na sinagoga para tramar isso. Só que quando ele chega no caminho, que ele se converte, que ele entra na sinagoga e ele começa a dizer que se converteu e pregar Jesus, todo mundo falou: é emboscada. Porque se ele estiver pregando Jesus, eu der glória a Deus e fala: aquele ali eu pego no final, aquela ali eu pego no final, aquele ali eu pego no final. O pessoal falou: emboscada. A Bíblia diz que ninguém se ousava juntar a ele. Olha aqui, o capítulo 9, versículo 20, diz assim, ó: logo nas sinagogas pregava Jesus, que era o Filho de Deus. Quem fazia isso? Paulo. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é esse o que em Jerusalém pensava, perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui com o fim de levar presos os principais sacerdotes. Queridos, eles estavam o quê? Confusos. Como é que é? Deus salvou Paulo? Meu irmão, nem o Ananias. Quando Jesus chega e fala assim: vai lá e ora para o Paulo. Falou: eu? É doido.
Esse homem veio matar todo mundo, matar eu também. Ora, fui eu que escolhi, o meu trabalhar é muito doido. Eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem escreveu o texto de primeira epístola aos Coríntios foi Paulo. Eu acho que Paulo, quando se olhava no espelho, que naquela época era um latão político, ele dizia: Deus trabalha de forma muito louca, e eu sou prova das escolhas loucas de Deus, porque Deus jamais me escolheria, mas Ele foi lá com mão forte e me escolheu. Queridos, olha o capítulo 9 aqui, versículo 26. Saulo sai de Damasco porque tentam matá-lo, ele foge para Jerusalém. Versículo 26, quando chegou a Jerusalém, procurava juntar aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Não pode. O Paulo não se converteu jamais. Sim, era o trabalhar de Deus. Quando você vai analisar na Bíblia as escolhas de Deus, é muito louco. Queridos, só para você entender, quando nós vamos escolher, o que nós escolhemos? Os melhores. A irmã, quando vai lá no varejão, eu também vou. Ontem mesmo eu estava no mercado, junto minha esposa fazer compra, eu fiquei na seção de verduras. Então eu sei como é que é esse mistério aí. A gente vai na seção de verduras escolher batata. Você escolhe a mais bonita ou mais feia? É bonita, não é? A melhor, não é? Você não vai pegar aquela que está vazando para levar para casa, porque fede demais, não fede, filho? Não, você vai pegar a mais bonitinha, não é isso? Não é legal, mais bonitinha. Vai pegar um tomate mais bonitinho, não é isso? Quando a gente era adolescente lá na escola lá, o professor dava uma bola para você e falava: monta um time. Você começava pelos piores ou pelos melhores? Os melhores, né? Aquele que você sabia que jogava bem. O mais ruimzinho ficava por último. Aí quando ele ficava por último, o pessoal fala: já que não tem ninguém, vem você pro meu time, vai. E ficava no gol. Eu era goleiro oficial nessa época. Você está entendendo que a gente busca os melhores? A empresa passa por um processo seletivo porque ela busca a pessoa fala: eu sou mais qualificado, mas não é o melhor para a empresa, porque a empresa tem a sua filosofia também, é o melhor no padrão dela. Ela busca os melhores. E Deus, Ele busca os piores, meu irmão. Aqueles que ninguém escolheria, Ele escolhe. Meu irmão, só tem um homem na Bíblia que eu imaginei que foi chamado pronto: Paulo. E eu poderia ficar horas mostrando para você as qualidades de Paulo. Horas. As qualidades de Paulo. Queridos, Paulo era intelectual. Paulo tinha cidadania romana. Paulo falava mais de uma língua. Você vê ele falando grego na Bíblia. Você vê ele falando hebraico na Bíblia. Deveria falar o aramaico, que era a língua da região. Falar o latim por cidadania. Então ele era poliglota. Paulo discorre em suas epístolas sobre o quê? Ele discorre sobre engenharia, questões de Estado, direito, esporte. O que você imaginar, Paulo discorre. Quando ele vai no capítulo 3, agricultura, planta, rega, mas Deus dá o crescimento. Ele vai lá e fala assim: alguém lança o fundamento, você tem que construir em cima de um bom fundamento que é Jesus, construção. Ele vai lá e fala assim: cuidado, porque olha, ele fala assim: você vai levar alguém diante do juiz, no capítulo 6, o que é isso aqui? Questão jurídica. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 14, ele diz: o Espírito Santo é um penhor, questão jurídica, empenho. Você vai observar, ele vai falar de esporte, várias coisas. O único homem que eu disse, Deus chamou preparado. Olha o que ele diz dele mesmo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo diz dele mesmo. O único que eu disse, Deus chamou pronto. Paulo era o único que eu tinha dúvida, meu irmão. O resto eu sabia que era tudo igual eu. Ruim, e Deus escolheu. Capítulo 3, versículo 6. 5 diz assim, não que sejamos capazes. Paulo está falando isso. Essa epístola é de Paulo. Todas as epístolas que têm nome de cidade foi Paulo que escreveu: Coríntios, Romanos, Roma, Colossenses, Colossos, Tessalonicenses, Tessalônica, Filipenses, Filipos, Efésios, Éfeso, Galácia, Gálatas, todas que você olhou, tem nome de cidade, foi Paulo que escreveu, não precisa perguntar mais para ninguém. Olhou, é nome de cidade, é Paulo que escreveu. Capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, olha o que ele diz aqui, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como que partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez capazes de sermos ministros. Ele está dizendo, a minha capacidade não vem de mim, a minha capacidade vem de Deus. É Ele quem nos faz capazes. Para concluir, eu podia falar de muita gente, mas eu vou lembrar de um personagem muito interessante.
Davi. Dá uma olhada no Davi, meu irmão. Davi é o último de uma família de 8 filhos. O último. Não sabemos porquê, mas ele era rejeitado, isso é fato. Parece-nos que talvez fosse por sua ruivez, que estaria relacionada à impige da Leila. Parece-nos, a gente não tem prova disso. Mas que ele era rejeitado, ele era. Isso a gente sabe na Bíblia. Pastor, o senhor está doido? Não estou doido, não. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, mas antes de ler 1 Samuel, eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Quem aqui, que tem aqui filho de 12, 13 anos, menino de 12, 13 anos, que tem algumas irmãs que tem menino de 12, tem um menino de 12, 13 anos. Minha irmã, a senhora teria coragem se a senhora tivesse assim uma família de 8 meninos, 8 homens, 8. Tudo grandão, fortão, guarda-roupão. E o último dos 8, 7 tudo guarda-roupão. E o último, 12 anos, chassi de frango assim, curioso. Quem que a mãe ia mandar para cuidar de ovelhas a uns 50 quilômetros de casa, no meio de alguns leõezinhos lá? O pequenininho ou os grandões você ia mandar? Hã? A mãe ia mandar o pequenininho? Você ia mandar o pequenininho ou o grandão para cuidar? Ia mandar o pequeno? Não, o leão vai comer ele. Hã? Não, mas ele morre. Você tem que mandar os grandões, ou alguém com ele, manda o grande junto, mas manda o pequeno sozinho, ele come, o bicho come ele. Quando, queridos, o que acontece? Qual que é a lógica nossa? A lógica nossa é você mandar quem? O maior. Se mandar o menor, manda junto, mas não mandar o menor sozinho. 12 anos, 13 anos, cadê? Tem um menino de 12 anos aí, que tem algum menino de 12 anos aí, levanta a mão. Tem 12 anos? Não tem, ó. Esse aí tem, quanto você tem, filho? Aí, ó. Vou mandar ele lá para ficar sozinho a noite toda, cuidando de ovelha lá e matando os leões. Tem coragem, filho? Matar os leões? Abrir a boca deles assim, tirar a ovelha da boca deles, dar uns croques nele, pegar uma pedra na funda e bater na cabeça dele, arrastar. Mais ou menos assim, 12 anos. O Davi tinha entre 12 e 13 anos quando ele é consagrado. Por que mandava-se o menorzinho? Alguém tinha intenção que o leão comesse ele, meu irmão. E agora eu vou te mostrar um texto bíblico para você perder essa dúvida. Capítulo 17 de 1 Samuel. Aqui tem o texto bíblico. Não é? Eu te dei lógica, agora eu vou te dar o texto bíblico. Vou te dar o texto bíblico para você ver. 1 Samuel 17. O Davi aqui vai levar uns queijinhos lá para os irmãos dele que estão na guerra. Até a gente brinca que devia ser mineiro. Ele vai levar uns queijinhos. Mas olha aqui, versículo 28. Diz assim, ó. 17, 28. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, desceste para ver a guerra. Olha o que Davi disse. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Queridos, essa frase é de alguém que está perseguido em casa. Ele estava obedecendo o pai chamou o Davi e disse: Davi, vai levar uns queijinhos para os seus irmãos que estão na guerra. O Davi chegou lá e viu as fileiras montadas, do lado de cá o acampamento de Israel, do lado de lá o acampamento dos filisteus. De repente sai um monstrengo do lado de lá, um camarada de quase 3 metros de altura, e começa a gritar: tem alguém aí para lutar comigo? E desafiar. E o Davi, curioso, falou assim: o que é isso aí? Não, e aí alguém está explicando para Davi a situação entre Golias e Israel, e o irmão dele sai e fala assim: o que você está fazendo aqui? Moleque traquina, deixou as ovelhinhas do pai para você vir a guerra, eu sei que você é um molecão malandro, você está aqui. E o Davi diz assim: ó, o que eu fiz agora? Eu não posso fazer nenhuma perguntinha. Observe, o Davi era alguém que sofria rejeição na sua família. Salmos 27, 10, esse é do Davi, nem todos é do Davi, mais uma prova com as falas do Davi. Olha o que ele diz aqui, ó, Salmos 27 e 10, ó, ouve, ó Senhor, 27 e 10, desculpa, 27 e 10 Salmos, ainda que minha mãe e meu pai me desamparassem, o Senhor me recolheria. Meu pai e minha mãe podem me desabandonar, Deus não. Eu sei o que é desamparo.
eu sei o que é abandono, eu sei que na minha família eu fui rejeitado, mas por Deus não. Lembra da escolha? O Samuel chega na casa do Jessé e diz assim: prepara que eu vou oferecer sacrifício. Em um dado momento a gente presume que o Samuel disse que estava ali para consagrar rei, dá para presumir pelo texto. E aí ele chama os filhos, entra o primeiro, ele diz: esse é grandão, bonitão, lindão, igual o Saul, vai dar certinho. Deus: não, eu não vejo a embalagem, eu vejo o conteúdo, passa ele. Aí o Samuel falou: mas eu já estava no jeito de despejar o azeite na cabeça. Não, isso aí não. Tá, o segundo: esse também é bonitão, não é tão igual ao outro, mas cabe. Não, também não. Terceiro: não. Quarto: não. Quinto: não. Sexto: não. Sétimo: não. Ué, acabou? Não acabou. Deus mandou vir aqui porque tem alguém. Ô Jessé, e aí, acabou os meninos? Olha o que Jessé faz. Tem um mais novo, está lá cuidando das ovelhas. Meu irmão, nem lembraram dele. Eles iam consagrar um rei com meio, Davi ia chegar e nem saber que tinha consagrado o rei, porque o Samuel diz assim: ó, a gente não senta na mesa se ele não chegar. Vai chamar o Davi. Acho que na hora todo mundo falou assim: o Davi? Não pode Deus consagrar o Davi rei, mas só tinha sobrado ele. Meu irmão, as escolhas de Deus são loucas. Imaginou o Davizinho, está lá, jogando umas pedrinhas nos leõezinhos, correndo atrás dos leões. Meu irmão, uma hora, acho que deve ter no bosque um leão empalhado lá, na parte de empalhados, no bosque do Jequitibás aqui em Campinas. Dá um pulinho, paga lá uns troquinhos lá para entrar lá nos empalhados. Você vai ver o tamanho do leão, meu irmão, empalhado que tem lá. Quando eu olhei as pernas do bicho, desse tamanho, as patas do bicho, desse tamanho, eu falei assim: rapaz, não dava nem para usar o Davi de palito de dentes. Meu irmão, é muito grande o bicho. Chega lá, chama o Davi e fala assim: o teu pai está te chamando. Você acha que o Davi imaginava que ele ia ser consagrado rei? De jeito nenhum. Ele deve ter deixado alguém dando uma olhada nas ovelhas, para não podia deixar abandonado. Falou: vou lá. Mas ele nem imaginava. A Bíblia nem fala que ele se preparou, nem nada. Os irmãos devem ter se preparado, mas ele nem nada. Chegou lá com a roupinha de pastor dele, de couro lá, rústico, cheirando a pasto, cheirando a bicho, cheirando a gado, cheirando a suor, cheirando a ovelha. Quando ele chega na porta, Deus diz assim: é este o homem segundo o meu coração. Samuel disse assim: é ruivo, mas é bonitinho, né? Vem cá, Davi. Dobra o joelho aí, Davi. Você não tem noção do que vai acontecer com você hoje, Davi. Eis que o Senhor te separou para rei sobre todo Israel, e eu vou derramar o azeite sobre a sua cabeça, e o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você vai conduzir Israel, Davi, com sabedoria, com graça, e a mão do Eterno estará sobre a sua vida, Davi. E o Samuel pega o vidro de azeite e derrama sobre a cabeça do Davi. Deita, pastor, levanta, rei. Queridos, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Faltar-me-ia tempo de falar de outros. Falar de um camarada chamado Gideão. Vai nessa tua força. Eu? Minha família é menor. Vai que eu estou contigo. Jeremias vai lá e profetiza. Eu sou uma criança. Vai que eu estou contigo. Moisés vai lá e tira o povo do Egito. Eu não sei falar. Vai lá que eu vou te dar as palavras. Queridos, quando você pegar todos que Deus escolhe, não tinham capacidade. Mas por que Deus faz isso, meu irmão? A resposta está na Bíblia. Olha o capítulo 1 que nós lemos. Eu vou só falar dele e finalizar com esse versículo. Capítulo 1, versículo 29, olha o que diz aqui: por que Deus escolhe as coisas loucas, os mais fracos, os incapazes, aqueles incompetentes, e trabalha na vida deles, para que operem para o teu reino? Está aqui, ó, para que ninguém se glorie perante Ele. Quando você olhar e dizer assim: rapaz, eu não tinha, eu não era, eu não podia, é a potente mão de Deus sobre a minha vida.
Essa é a questão. É a potente mão de Deus sobre a minha vida. Queridos,